O primeiro fruto desse encontro, que é um encontro histórico, é a Sagrada Família, não é? Um texto que Marx escreve com uma pequena contribuição do Engels e que sai publicado em princípios de 1845. Nesse livro, A Sagrada Família, Engels, a partir das conversas com Marx, a partir das conversas que teve naquela semana com Engels, através da troca de cartas e através de uns poucos textos do próprio Engels, organiza uma crítica à posição dos seus companheiros antigos, parte deles Bauer, que ficavam lá na Alemanha. O que é curioso na publicação desse livro? A contribuição de Engels foi menor do que a contribuição de Marx. Eles não escreveram juntos. Marx escreveu uma parte, Engels escreveu uma pequena parte. E depois Marx reuniu num todo. No entanto, a primeira edição, para surpresa do próprio Engels, saiu com o seu nome anteposto ao de Marx. Marx fez questão de colocar em primeiro lugar o nome de Engels. Era uma homenagem que ele prestava ao novo amigo e colaborador. E por que Engels, atenção, por que Engels colabora pouco nos textos da Sagrada Família? Porque ele voltou para a Alemanha, voltou para Barmen, lá para a casa paterna, e se pôs a transformar em livro todos os seus apontamentos e as suas observações feitas em Manchester. Ele se dedica a redigir essa obra-prima, essa obra clássica, e não só do marxismo, das ciências sociais, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tem uma boa edição, uma bela edição da Boitempo de 2010 e foi reeditada depois. Esse livro é um clássico. Eu não posso me deter com pouco tempo que tenho. Eu diria que esse é o texto mais importante do jovem Engels. Essa é uma obra de peso. Não é um ensaio exploratório ou pioneiro. É uma obra de peso. É a primeira obra em que há uma descrição exaustiva das condições da classe operária numa situação histórica concreta, determinada, e onde ela não aparece como classe sofredora, como classe que está padecendo as misérias do capitalismo. Ela já aparece como um potencial sujeito revolucionário. Por causa disso, o Engels contribuiu pouco com a Sagrada Família. Mas aí criou-se um problema insolúvel na casa de Engels. Porque o pai dele esperava que ele voltasse da Inglaterra e fosse lá para o escritório, já agora com uma dupla experiência, a de Bremen e a de Manchester, para gerir a empresa têxtil que tinham. O filho trancou-se em casa, porque durante o dia trabalhou para redigir essa obra-prima que é a situação da classe operária, da classe trabalhadora na Inglaterra. E sabe o que ele fazia de noite? De noite desaparecia de casa, porque estava fazendo propaganda socialista em reuniões na sua cidade natal e ali nas proximidades, fazendo divulgação do socialismo em companhia de Moses Hess. A polícia observou essa agitação e avisou ao papai que, caramba, está vivendo na minha casa, não está trabalhando e, além de tudo, está divulgando, propagandeando o socialismo. Não dá para ficar. Aí o que acontece? Em meados de 45, né,
Na verdade, na primavera de 45, concluída a redação do livro A Situação da Classe Trabalhadora, que vai sair em meados desse ano, Engels junta as suas coisas e vai para Bruxelas. Aluga um apartamento perto da casa de Marx. E os dois começam a trabalhar juntos. Neste verão, o que Engels faz? Leva Marx para conhecer a Inglaterra. Leva Marx para Manchester. Eles passam 4 semanas na Inglaterra. Marx já conhecia os trabalhadores franceses das reuniões e dos comícios de que ele participou em 1844, quando viveu em Paris. Agora, ele foi ver a classe operária, não era só operários e artesãos, não. A classe operária, como é que ela padecia com jornadas de trabalho que não estavam limitadas, com a exploração do trabalho feminino e infantil, e com o pauperismo que graçava. E Engels faz mais. Passa uma semana com Marx em Londres, para Marx conhecer também Londres. E ele apresenta Marx aos dirigentes cartistas, com os quais Engels já tinha contato, porque publicava nos jornais cartistas ingleses. Vocês imaginem o papel de Engels, né? Marx vai conhecer o esplendor e a miséria do capitalismo resultante da primeira Revolução Industrial, né? A industrialização capitalista e a urbanização capitalista pelas mãos de Engels. De Engels e da Mary Burns, que também os acompanha nesse período, nesse giro por Manchester. Voltam. E Marx e ele se dedicam a uma obra que ficou inacabada, acho que é uma obra importantíssima, que é a ideologia alemã, que eles não concluíram, que ficou sem ter um acabamento orgânico e ficou inédita até 1932. Mas é a obra em que pela primeira vez os dois, contrapondo-se à especulação filosófica alemã, né, que chamam de ideologia, em que os dois, fazendo isso, expõem pela primeira vez as suas concepções teórico-metodológicas. A ideologia alemã, obra inacabada, inconclusa, é absolutamente importante, porque nela comparece, pela primeira vez, uma exposição das concepções teórico-metodológicas de Marx e Engels acerca da história, da sociedade e da cultura. Nos inícios de 1846, Marx e Engels, com o resultado das suas pesquisas, mas das suas observações histórico-concretas, estão vendo lá o movimento cartista. Os dois, com o apoio de um democrata avançado belga, Philippe Gigoux, os três criam pela primeira vez uma organização sob seu controle, o Comitê de Correspondência Comunista de Bruxelas.